Redes humanas. Fala galera! No vídeo de História Geral de hoje vamos abordar a temática da colonização inglesa na América. Como diz meu amigo Xuxinha, bora lá? Bom, antes de nós tratarmos desta temática, que é a colonização inglesa na América do Norte, é necessário que a gente resgate, né? É preciso que a gente resgate o contexto histórico, né? Onde os ingleses começam a migrar para a América do Norte. E nesse contexto histórico nós temos uma rainha que ela é conhecida como a última rainha das dinastias Tudor, né? A rainha Elizabeth I, porque é a última, porque ela é considerada a rainha virgem. E se ela morreu virgem, ela não deixou herdeiros para dar continuidade a esta dinastia, a dinastia dos Tudor. Agora, muito famoso também era o pai da Elizabeth I. O pai dela é o famoso Henrique VIII, rei Henrique VIII da Inglaterra, que casou aí 6 vezes. E algumas das vezes mulheres ele mandava matar. A segunda esposa dele, a Ana Bolena, a mãe da Elizabeth I. Então, desse casamento com Henrique VIII com Ana Bolena, nasce a nossa rainha, né, a Elizabeth I, que ela é considerada até hoje uma das grandes rainhas da Inglaterra, né? Um grande modelo de absolutismo, de concentração de poderes na mão de um rei, é a Elizabeth I. Além dela governar com uma parceria com a burguesia, com uma boa relação com a burguesia, está sendo colocado em prática para auxiliar a burguesia. Não só o aparato burocrático, mas o sistema estatal político, o poder político, ele se junta com o poder econômico da burguesia no mesmo sentido. Então, e o que eu quero dizer com isso? Que a Elizabeth I, ela tem um governo onde ela governa em concomitância, né? Em parceria, com uma aliança com a burguesia. E é por esse, e entre outros motivos, que o governo dela deu tão certo. Aqui nós temos, então, a consolidação do anglicanismo. A religião anglicana na Inglaterra foi criada pelo seu pai, o Henrique VIII, que queria se separar da Catarina de Aragão, né, da Catarina da Espanha, e o Papa não concedeu a separação para o Henrique VIII. O Henrique VIII, então, quebra os pratos com a Igreja Católica, com os papas, e ele implementa uma nova religiosidade na Inglaterra que nós conhecemos como religião anglicana. Esta religião, o rei Henrique VIII era o chefe, então ele podia casar e descasar quantas vezes ele bem entendesse. E no segundo casamento com Ana Bolena, nasce então a rainha citada agora, a rainha Elizabeth I. Mas quem consolidou o sistema religioso anglicano foi a filha do Henrique VIII, Elizabeth I, através das leis dos 39 artigos, tá? Estimulou empreendimentos navais, ou seja, junto com a burguesia e aquelas companhias orientais, né, companhias orientais das Índias, companhias ocidentais das Índias, que eram empresas com uma participação do Estado, mas também com uma participação da burguesia, da iniciativa privada. Ela é a prova, essas empresas, né, estatais, elas são a prova de que há uma governabilidade, né, junto com a burguesia. Perfeito? Nesse caso, os reis absolutistas, eles concedem monopólios a essas empresas e a certos setores da burguesia. Bom, quando ela começa a desenvolver um aparato naval inglês, ou seja, quando ela começa a produzir e estimular o empreendimento naval na Inglaterra, ela automaticamente vai arranjar uma treta, ela vai arranjar uma divergência com aqueles países que dominam o comércio marítimo na região, né, da Europa, que são os países ibéricos, principalmente Espanha e Portugal. No caso da Espanha, a Espanha já dispunha de grandes quantidades de ouro e prata extraídas da América. Isso quer dizer que os empreendimentos navais da Espanha eram muito potentes, eram muito consolidados. Quando a rainha Elizabeth I começa também a desenvolver uma marinha britânica, uma marinha inglesa, ela automaticamente vai arranjar um desentendimento, uma divergência com os países ibéricos que dominavam, né, as relações marítimas com o Oceano Atlântico até então. Então governou com boa relação com a burguesia, o que é um aspecto facilitador do seu governo, concedeu cartas de corsariado a diversos piratas da região. O mais famoso deles é o Francis Drake, que recebeu pessoalmente da rainha, né, o título de Sir, né, e de corsário. E sempre que eu trabalho isso, os alunos acabam olhando para mim e dizendo o seguinte: Rafa,
Qual é a diferença entre um corsário e um pirata? Bom, o pirata a gente já sabe, né? Principalmente dos filmes de Hollywood. O pirata, ele é um assaltante de alto mar. Ou seja, ele tem uma embarcação de guerra, e ele está no Oceano Atlântico. Quando ele encontra uma embarcação com riquezas, ele vai lá e assalta essas riquezas. Só que esse pirata, ele não tem pudor, no sentido de que ele não tem uma bandeira, ele não tem uma nacionalidade. Ele vai assaltar todas as embarcações que possuem riquezas. Agora, o corsário não. O corsário, ele é um pirata que tem uma nacionalidade, que tem uma bandeira, né, de um Estado nacional por trás. Então, como é que isso ocorre? A Elizabeth I concedeu a Francis Drake, né, o direito e uma carta de corsariado. Isso quer dizer que o Francis Drake poderá assaltar todas as embarcações que forem inimigas do reino inglês. Uma parte dos saques do Francis Drake fica com ele, né, e com seus marinheiros, e a outra parte vai para a coroa britânica. Tá? Esse corsário não pode atacar em alto mar navios de bandeira britânica, porque ele é um corsário, ele é um pirata que tem uma nacionalidade, assim como ele não pode atacar os amigos da nação britânica, né, do Estado Nacional Britânico em alto mar. Quando ela morre, lá em 1603, ela não deixou herdeiros, como eu já disse para vocês, ela era rainha virgem. E o primo dela, que era rei na Escócia, como Jaime IV, ele viu uma brecha e uma possibilidade de se apossar do reino inglês, junto com o reino escocês. E ele vai ser intitulado como Rei Jaime I da Inglaterra. Ele já era Jaime IV da Escócia. E aí, como a rainha não deixou nenhum herdeiro, ele viu a possibilidade de unificar tendo o sangue da rainha falecida. E ele então assume os dois reinos, na Escócia Jaime IV, na Inglaterra Jaime I. E aqui nós vamos ver a inauguração de uma nova dinastia, de uma nova família a governar a Inglaterra. Sai a dinastia dos Tudor e vai entrar agora a dinastia dos Stuart, que é uma dinastia que vai arranjar muita confusão na Inglaterra, levando inclusive a um processo que nós chamamos de Revolução Inglesa, ou as Revoluções Inglesas. Tá? Bom, o Jaime I vai dar continuidade à colonização da América, já iniciada pela nossa rainha Elizabeth I. Tá? Como é que se deu o início dessa colonização inglesa na América, Rafa? No início do século XVII, comunidades inteiras de protestantes ingleses acabaram fugindo para a América do Norte. Mas, Rafa, por que essas comunidades protestantes, puritanas, calvinistas, lá da Inglaterra, por que elas estão fugindo e migrando para a América do Norte? Por dois motivos. Primeiro motivo, perseguições religiosas. Tá? Então nós temos aí a família Stuart no comando da realeza britânica, o rei Jaime I de Stuart, que eles têm mais afinidade com o catolicismo. E ele, então, uma vez tendo mais afinidade com o catolicismo, ele começa a perseguir os puritanos calvinistas. E devido a essas perseguições, essas comunidades começam a migrar para a América do Norte. Um outro motivo, um outro fator dessas migrações são as dificuldades econômicas. Nós temos lá na Inglaterra uma política que vem se desenvolvendo desde a Idade Média, chamada política de cercamentos, que é basicamente uma política de cercar as terras inglesas, né? Ver quais são as terras que têm dono, quais são as terras que não têm donos. Aquelas terras de fronteira, terras devolutas, terras que não tiveram herdeiros. Cercar essas terras que não tinham dono e começar a vender. Esse é um período onde as terras elas são supervalorizadas. As terras na Inglaterra, elas estão ficando com um valor muito elevado, devido à produção de lã, né, através da criação de ovelhas, que sustentava a manufatura de tecidos inglês. Então o governo começa a acelerar essa política de cercamentos para poder vender mais essas terras devolutas, essas terras que não tinham donos, e ganhar um dinheiro com essa venda. Tá? Só que isso vai ocorrer um problema.
Muitos poceiros, né, muitas pessoas que não eram donas da terra, mas que acabavam se fixando nessas terras que não tinham dono para poder sobreviver, para poder produzir sua sobrevivência, essas pessoas vão ser expulsas da terra. Nós vamos chamar esse setor da sociedade de iomens. Esses iomens são poceiros, né? Eles não têm a posse da terra, eles não são donos da terra, mas eles acabam se fixando nessas terras sem donos. Quando o governo começa a cercar, esses poceiros, esses iomens são expulsos e eles começam a migrar para as cidades, certo? Bom, passam a viver os iomens numa situação precária, né? Além de não serem donos da terra, eles não têm da onde tirar o seu sustento, de onde tirar a sua subsistência. Parte desses indivíduos empobrecidos na Inglaterra pela política de cercamentos também começa a migrar para a América com a oportunidade de se tornarem donos da terra, de se tornarem proprietários, né? Então, há uma grande quantidade de famílias pobres, humildes na Inglaterra, que fogem para a América do Norte na tentativa de construir uma sociedade mais justa, de construir uma sociedade mais igualitária, de construir uma sociedade com mais oportunidades. Aqui nasce os Estados Unidos da América, que adoram falar, né, os norte-americanos adoram falar desses pais fundadores, né, a terra onde tudo é possível, a terra onde todos os sonhos podem ser praticados. Certo? Por quê? Porque parte desses colonizadores vinham com a intenção de constituir uma sociedade mais próspera, né? Com prosperidade econômica maior. Perfeito? Que não podemos deixar de ver que essas colônias inglesas, essas colônias protestantes nos Estados Unidos, vão formar o que nós chamamos de as 13 colônias, as famosas 13 colônias, que hoje corresponde aos Estados Unidos da América. A primeira colônia a ser fundada oficialmente, né, foi a colônia da Virgínia, e ela recebe o nome de Virgínia como uma homenagem à Rainha Virgem, a Rainha Elizabeth I. Tá? É claro que a região da Virgínia já vinha sendo colonizada antes, mas os modelos de colonização anteriores não foram muito significativos, não foram muito efetivos. A colonização da América do Norte só passa a ser efetiva pela Inglaterra a partir de 1607, com a Constituição da Colônia da Virgínia. Aqui nós temos então, pessoal, o que nós chamamos das 13 colônias. Se vocês derem uma olhada nesse mapinha menor aqui, vocês vão ver que o território que hoje compõe os Estados Unidos da América é um território que vai da costa leste à costa oeste, perfeito? É um território muito maior. Inclusive com o Alasca também faz parte do território norte-americano. Mas as 13 colônias, originalmente, elas ficam só aqui na costa leste. Só na costa, né, do mar do Oceano Atlântico. Então nós temos uma estreita faixa territorial, litorânea ao Oceano Atlântico, que corresponde ao território original dos Estados Unidos, certo? Essa proporção dos Estados Unidos que nós temos hoje, né, que vai de costa leste à costa oeste, esse território foi conquistado a partir do século XIX. A partir da primeira metade do século XIX, e aqui nós ainda estamos no século XVII, no processo de colonização. Mas onde se instalaram essas comunidades inglesas, Rafa, que fugiram, né, para buscar uma melhor condição econômica ou por perseguições religiosas? Bom, como eu disse para vocês, na costa leste, certo? Na faixa litorânea do Oceano Atlântico. E o que queriam esses colonos, né? O que queriam esses colonizadores ingleses? Sua intenção era construir sociedades autônomas, onde eles pudessem erguer uma sociedade própria, onde os seus sonhos poderiam ser praticados, onde o seu desejo de sociedade poderia ser praticada, onde a sua religião poderia ser exercida sem perseguições. A terra da liberdade, a terra onde tudo isso é possível. Tá? Bom, aqui nós temos um termo utilizado pela historiografia mais tradicional, que faz referência a colônias de ocupação para se referir aos colonos ingleses na América do Norte e as colônias de exploração, mais comuns entre as colônias ibéricas, entre a América Ibérica, ou seja, o processo feito
processo de colonização feito por Portugal e Espanha é um processo exploratório. Já o processo de colonização da Inglaterra é de ocupação e povoamento, tá? Mas, Rafa, eu não entendi por que tu deixou uma porção de pontos de interrogação. Porque nós temos que ter muito cuidado ao utilizar essa referência de colonização de povoamento e colonização de exploração. Por quê? Porque não se usa mais, né? Quem vai para povoar e ocupar precisa também explorar a terra. Quem vai para explorar a terra também precisa povoar e constituir sociedade. Então, essa não é uma referência mais utilizada. Na historiografia tradicional e nos vestibulares, ainda se usam essas nomenclaturas e esses termos para fazer uma diferenciação entre o modelo de colonização da Inglaterra e o modelo de colonização de portugueses e espanhóis. Perfeito? Bom, aqui nós temos uma outra questão. Quem é o típico norte-americano, então, Rafa? Quem é o típico cidadão norte-americano? Ou seja, os primeiros colonizadores, os primeiros donos da terra. É uma parcela da população que nós vamos chamar etnicamente de VASP. Perfeito? Esse é o termo utilizado para se referir a esses indivíduos, né, que foram os primeiros colonizadores, que são a maioria, né, da população norte-americana hoje. VASP, por quê? O W, de white, né, de branco, o AS de anglo-saxão, ou seja, eles são provenientes da Inglaterra, da região anglo-saxônica, e a religião que eles têm é o P, and Protestant, ou seja, eles são calvinistas protestantes. Eles são calvinistas puritanos. Então, brancos, anglo-saxões e protestantes. Esse é o típico cidadão norte-americano. E por que eu estou falando desses primeiros colonizadores? Aqui nós vamos fazer uma relação interessante para o Enem, onde nós temos uma abordagem mais de habilidade e competência, ou seja, de fazer relação, de compreender o que é de continuidade histórica, o que eu posso relacionar do passado com o presente. Nós temos hoje nos Estados Unidos, na América, hoje, gente, 2020, nós temos vários grupos extremistas de brancos, né, de brancos reacionários, que a gente chama, então, aqueles grupos de supremacia branca, como a Ku Klux Klan, entre outros grupos. Esses grupos que hoje se intitulam os verdadeiros donos da terra, que estão preocupados com a entrada do povo latino-americano nos Estados Unidos, que estão preocupados com a entrada do povo negro, dos católicos, né? Daqueles que não são os originários colonizadores, esses brancos, né, eles são hoje VASP, eles são originários, né, dessa denominação VASP, ou seja, são brancos, anglo-saxões e de origem protestante. E eles estão reivindicando um espaço que desde o início da história americana foi deles. Eles estão reivindicando de que eles têm que ter os maiores cargos no governo, que eles têm que ter a maior influência na sociedade no Estado norte-americano, porque eles vão se considerar os primeiros. E aí os negros que vêm depois, os latinos, os católicos, os imigrantes, eles não são os povos originários. Eles não merecem essa terra, eles não merecem esse governo. Então, a perda de espaço por parte dos VASP vai fazer com que eles reajam de uma forma negativa, de uma forma ruim, através de grupos de supremacia branca. Perfeito? Então, fiquem ligados aí na relação que eu fiz com vocês. A grande dificuldade encontrada pelos povos habitantes na América do Norte foi em expulsar os povos nativos daquela região. Para que eles possam ocupar essa região, eles precisam promover uma desocupação das populações nativas, as populações ameríndias que lá habitavam. E aqui nós temos uma questão que ela é muito interessante. Na América Latina, ou seja, na América de domínio português e espanhol, há um processo de miscigenação mais forte, principalmente na colônia brasileira. Por quê? Porque os portugueses eles vinham para cá solteiros, né? Muitos deles eram degredados, né? Homens muitas vezes inescrupulosos ou pequenos condenados em Portugal, e eles vinham para fazer o serviço para a coroa portuguesa, o trabalho de exploração do território. Bom, se eles vinham solteiros, né, e eles eram pequenos condenados, eles não vão ter nenhum pudor, e não deviam ter mesmo, né, de se misturar com as populações nativas, de se miscigenar, de se reproduzir com as populações nativas. Tanto que se nós formos ver, gente, olhem só, o projeto Genoma Humano brasileiro, ele constatou
que na genética sanguínea brasileira, a presença do indígena ela é muito maior do que de outros grupos étnicos. Isso quer dizer que o processo de integração de miscigenação faz parte da cultura brasileira. Só que lá na Inglaterra, nós não tivemos esse processo de miscigenação. Porque o puritano, o religioso calvinista, ele é um moralista. Ele vem com a família. Né? Nós vimos lá na aula de protestantismo, quando a gente trabalhou o calvinismo, nós vimos que os calvinistas eles praticavam a ascese, né? Ou seja, o bom comportamento, o trabalho metódico, né? Não ficar bebendo, não ficar mexendo com as pessoas, né? No sentido de querer namorar. Então tem que ser tudo certinho, não pode nem expor o corpo. Tá? A gente viu, inclusive, que o João Calvino ele praticava castigo físico para as mulheres que andavam de decote. Então, ele é uma comunidade que são moralistas, né? Eles são mais conservadores e eles vêm em família. Então, eles não têm um projeto de se misturar com a população nativa, de se reproduzir e se miscigenar com a população nativa. Tanto que a gente pode ver, né, nos fenótipos norte-americanos hoje que a comunidade indígena é muito menor do que a comunidade VASP, né? Por quê? Porque não há um processo de miscigenação. Continuando. Bom, e a economia? Bom, aqui nós temos uma questão que ela é muito importante, eu vou pedir a atenção total dos senhores. Olhem só. Os Estados Unidos, vou fazer um desenho para vocês, ou seja, as 13 colônias, o início da colonização dos Estados Unidos, nós vamos dividir essas 13 colônias em duas porções. A porção norte e a porção sul. Perfeito? Bom, o sistema colonial implementado pela Inglaterra no sul é um. O sistema colonial implementado pela Inglaterra no norte é outro. Ou seja, nós temos dois sistemas que são completamente diferentes. Não só no quadro político, assim como no quadro econômico e social. O sul dos Estados Unidos, ou seja, as 13 colônias mais ao sul, elas vão ter um modelo mais parecido com o modelo português e espanhol, ou seja, um modelo de exploração, com uma base em plantation, mão de obra escrava, latifúndio e monocultura, muito parecido com os senhores do engenho com o período colonial brasileiro. Já o norte, não. O norte vai ter uma agricultura familiar, com diversidade agrícola, pequenas e médias propriedades, diferente do sul que tem grandes propriedades, né? Um trabalho mais familiar, livre, sem trabalho escravo, já o sul vai ter um trabalho escravo. Então é isso que eu preciso que vocês compreendam. Que nessas 13 colônias se desenvolveram dois sistemas completamente diferentes. E é isso que eu preciso destacar. Nesse slide, gente, eu tenho então a economia do norte. E aí no norte entra também as colônias do centro, na mesma lógica, tá? Bom, nessa economia, ou nesse sistema econômico implementado no norte, nós temos então uma policultura, a produção de vários elementos agrícolas, de várias espécies agrícolas. Por quê? Porque as pessoas vêm para viver aqui, construir um lar. Então elas precisam se alimentar, elas precisam da subsistência. Eu não posso só plantar soja. Eu preciso plantar batatinha, moranguinho, eu preciso plantar uma série de coisas para poder suprir as necessidades alimentícias dessa sociedade. Como é que se produzia essa policultura? Em pequenas e médias propriedades, não em grandes propriedades, como os senhores do engenho no sistema exploratório. Viviam além dessas pequenas e médias propriedades, também viviam da extração de madeira, das matas do norte, de pele de animais, e um dinâmico comércio marítimo que se desenvolveu no norte, chamado comércio triangular, que nós já vamos falar daqui a pouco. O mercado interno de subsistência, ou seja, toda a produção do norte, era para ficar no norte. Então, tudo que se produzia nas colônias do norte era para que essas pessoas pudessem sobreviver. Ou seja, ela tem como destino o próprio mercado interno. Se produz aqui, se consome aqui. Perfeito? Como eu disse para vocês, as colônias do centro têm um modelo parecido, quase idêntico com o do norte, tá? Aqui nós vamos ter a cultura de trigo, cevada, centeio, além da criação de porcos, carneiros e cabras.
exportavam para a Europa e para outras regiões madeira, peles e peixe, assim como as colônias do norte. A mão de obra utilizada no norte, diferente das colônias do sul, nós temos então o âmbito familiar, ou seja, as pessoas da família que trabalham em pequenas comunidades. Mas há um outro tipo de trabalho também que nós vamos chamar de servidão por contrato ou de resgatados. Então, para explicar para vocês, vamos fazer o seguinte: eu moro na Inglaterra. Eu sou muito pobre, não tenho condições de pagar a viagem para vir para a América. O que vai acontecer? Uma pessoa rica ou uma companhia de exploração vai pagar a minha viagem para mim e eu vou vir para a América. Quando eu cheguei na América, eu preciso pagar a viagem. Eu vou passar 7 anos trabalhando para aquele que me pagou a viagem até que eu ganhe a condição de liberdade. Perfeito? Esse modelo de trabalho é um modelo de trabalho livre. Perfeito? Por quê? Porque depois de 7 anos, a pessoa podia se tornar um trabalhador livre. Perfeito? Na maioria dos casos, esses resgatados conseguiam conquistar a liberdade muito antes dos 7 anos previsto pela regra na época. Tá? Já as colônias do sul, elas não têm policultura, elas têm monocultura, ou seja, elas vão produzir uma coisa só em grandes propriedades. O que é completamente diferente das colônias do norte, que produziam variado em pequenas e médias propriedades. Então aqui nós temos o modelo, o famoso modelo de plantation, com aquele tripé maldito, aquele tripé diabólico, mão de obra escrava, latifúndios, grandes propriedades e monocultura, se produz uma coisa só. O que se produz nessas grandes terras? Ou tabaco, ou algodão, anil ou arroz, tá? Mais famoso, gente, é tabaco e algodão, perfeito? E eram produtos muito desejados no mercado internacional. O algodão, por exemplo, para alimentar a manufatura de tecidos na Inglaterra. Tá? E diferente das colônias do norte, onde toda a produção fica dentro, aqui toda a produção vai para fora. Aqui toda a produção em larga escala, com uma mão de obra escrava, tem como destino o mercado externo, principalmente a Inglaterra. Então, o destino é exportação. E aqui se cria, gente, uma interdependência entre as colônias do Sul e a Inglaterra. As colônias do Sul produzem para a Inglaterra, logo dependem da Inglaterra comprar os seus produtos. A Inglaterra, que tem manufatura, precisa da matéria-prima que vem das colônias do Sul. Então, a Inglaterra depende das colônias do Sul, as colônias do Sul dependem da Inglaterra. Cria-se um sistema de interdependência, tá? E qual é a mão de obra utilizada nessas colônias do Sul? Diferente das colônias do Norte, que se usa uma mão de obra livre, os resgatados, ou até mesmo uma mão de obra familiar, aqui nós temos a mão de obra escrava, negra, africana, como no Brasil. E aí, neste período, quase 40% ou então até mais de 40% da população das colônias do Sul eram de africanos escravizados. Atualmente, nós estamos passando por um problema, né? Um período de grandes manifestações nos Estados Unidos, as manifestações anti-escravidão. E aí vamos fazer uma relação aqui, nas colônias do Sul, Rafael, 40% da sociedade era negra, né? Sim. Hoje, nos Estados Unidos inteiro, qual é a parcial da população que é negra, né? Nós temos aí entre 13% a 15% da sociedade americana é constituída de pessoas negras, ou seja, aqueles que foram escravizados no Sul. Continuando. E na política? Na política do norte e do centro, nós temos uma tradição democrática de assembleias que são reunidas periodicamente. Os colonos que se reúnem nessas assembleias, eles decidem juntos, né, as decisões do Estado, ou seja, as regras, as leis, né, e os rumos da colônia. Perfeito? Aqui há um processo democrático muito parecido com os gregos. Né? Por quê? Porque aqui é uma democracia direta. Eu, sendo um colono no norte, eu vou pessoalmente para as assembleias, né, discutir com outros colonos sobre os rumos da colônia. Como é que a gente vai se organizar? Que leis a gente vai fazer? Né? Que decisões nós vamos tomar? Então, aqui nós temos uma ideia de autogoverno.
eram mais independentes da Inglaterra. Por quê? Porque não tem aquela interdependência que as colônias do Sul têm. Aqui o que eu produzo fica para mim, ou eu faço o que eu quiser, certo? Já as colônias do Sul não. Elas são mais conservadoras. E elas dependem do dono da terra, do latifundiário. Aqui eu posso estabelecer uma relação perfeita com o sistema colonial brasileiro. Eu tenho um senhor do engenho. Quem é o senhor do engenho? Ele é o detentor de todo o poder e de todas as decisões. O senhor do engenho, ele é dono do poder político, ele é dono do poder militar e ele é dono da terra, ou seja, ele é dono do poder econômico. Ele é a lei, ele é a regra. Ele não discute as decisões com ninguém, ele só toma as decisões de forma arbitrária. Perfeito? Então, o norte, uma característica democrática, o sul, uma característica mais exploratória, né? Mais autoritária. Tá? As pessoas dependiam da autoridade do latifundiário, que era detentor da esfera do poder político, econômico, né? E militar. Tinham medo de romper as relações com a metrópole, ou seja, as colônias do sul não queriam romper. Por quê? Porque tinha um processo de dependência econômica. Perfeito? Vamos lá, então. Aqui nós vamos falar das empresas colonizadoras que foram desenvolvidas para acelerar ou para fiscalizar. Fiscalizar não é a palavra certa, vou ter que cortar aqui de novo. 31:30. Aqui nós temos que ver, né, a construção de empresas colonizadoras que ficaram responsáveis pelo processo de colonização. Então, trazer pessoas da Inglaterra para a América do Norte, organizar essas pessoas, distribuir terras, né, auxiliar no processo de colonização, criar um sistema burocrático de organização. Então, toda a colonização da América do Norte, ou parte dela, ficou sob a tutela, ficou sob a responsabilidade dessas duas grandes empresas colonizadoras. Uma delas chama-se Companhia de Londres, que passou a monopolizar as colonizações da América mais ao norte, ou seja, das colônias mais ao norte, e a Companhia de Plymouth, que recebeu o monopólio da colonização do Sul. Rafa, eu não entendi o que é isso de monopólio. Eu expliquei para vocês lá no início da aula, gente. Essas empresas, elas são meio estatais, ou seja, meio do governo da coroa britânica e meio da burguesia, um pouco da burguesia. Perfeito? Como é que ela funciona? O Estado politicamente concede um monopólio, ou seja, o direito exclusivo de alguns burgueses terem um benefício, no caso, colonização. Então, só quem podia colonizar as colônias do norte, só quem poderia efetivar o processo colonizatório eram os burgueses que receberam a autorização e o monopólio do Estado. Deu para entender isso? Então, em partes iniciativa privada, em partes o Estado, certo? A burguesia entrava com dinheiro, porque não era barato fazer esse processo de colonização, não era barato, nada barato. O Estado entrava com o monopólio, com a autorização dessas empresas serem as únicas e exclusivas em fazer esse processo de colonização. Continuando, gente, vamos lá, cronologia da colonização. Vamos ver rapidinho aqui. 1497, o navegador italiano Giovanni Caboto foi um dos primeiros navegadores a chegar na América do Norte, tá? Com 5 navios da Marinha Britânica. Apesar dele ter navegado na América do Norte, lá no final do século XV, ele não efetivou a colonização, ele só deu uma banda por aqui. Em 1558, a Rainha Elizabeth I se torna rainha, né, da Inglaterra. Concede cartas de corsário e incentiva a pirataria, aumentando os atritos com quem tinha o domínio na região, né, a Espanha. Em 1581, o corsário Francis Drake, já citado na primeira fase da aula, é condecorado como cavaleiro, um Sir, pela própria Rainha Elizabeth I, por estar fazendo serviços marítimos à coroa britânica. Entre 1584 e 1587, Walter Raleigh ele ganha permissão para fundar uma colônia na América do Norte. E ele vai se fixar justamente onde é a Virgínia. Só que o Walter Raleigh ele não consegue efetivar a colonização. A sua tentativa de colonizar a América do Norte falha, tá?
Em 1588, a Inglaterra derrota a famosa e incrível Armada Espanhola. Os espanhóis, com toda a grana, com toda a mascada, com todo o ouro e prata que vinham da América, conseguiram formar uma esquadra de guerra marítima que era conhecida na época como a Incrível Armada. Era a esquadra de guerra mais temida do mundo. E aí, Inglaterra e Espanha vão entrar num conflito marítimo, certo? E a Inglaterra consegue derrotar a Incrível Armada sob o comando da Elizabeth I. Em 1603, morre a Rainha Virgem sem deixar herdeiros. Acaba assumindo seu primo, o Jaime de Stuart. Em 1606, a atuação de duas companhias de colonização, Plymouth e Londres, a Companhia de Londres, começam a atuar na América do Norte. Essas companhias já foram citadas, né? 1607 se funda a primeira colônia oficial com a colônia da Virgínia, o que seria a primeira colônia. Em 1620, um navio chamado Mayflower saiu da Inglaterra com um grupo de artesãos, pequenos burgueses e comerciantes, camponeses e pequenos proprietários, que eles estavam interessados em vir para a América do Norte para poder praticar o protestantismo livremente. Então, esse grupo de colonizadores que vieram no Mayflower, eles eram majoritariamente protestantes, puritanos, calvinistas, compondo a sociedade VASP, como nós vimos anteriormente. Negligência salutar. Aí o cara olha para o Rafa e diz, Rafa, lá na América do Norte não tinha aqui, como no Brasil e na América Hispânica, um pacto colonial? Não havia um controle da Inglaterra sobre o que estava sendo produzido na América do Norte? E a resposta é sim. Nós temos leis onde a Inglaterra pode fiscalizar, leis onde a Inglaterra pode controlar o comércio. Só que a Inglaterra, ela resolve fingir que não existem essas leis. E ao fingir que não existem essas leis de controle sobre a América do Norte, ela vai praticar o que nós chamamos de negligência salutar. O que seria negligência salutar? Eu vou fingir, eu vou negligenciar essas leis, eu vou fingir que elas não existem. Por quê? Porque isso é saudável. A gente tem que pensar primeiro, a Inglaterra está vivendo uma revolução inglesa. Então, eu tenho que gastar com uma revolução lá na Inglaterra, eu tenho que gastar com uma guerra lá na Inglaterra. Eu não tenho dinheiro e tempo para ficar fiscalizando a América, porque eu estou mais preocupado com a Inglaterra, com a Europa. Perfeito? Além disso, nós temos então a iniciativa privada, a burguesia, né, que dá o seu dinheiro para poder então fazer esse processo de colonização. A iniciativa privada, ela deseja e ela exige maior liberdade. Então, apesar de terem leis que controlam a América do Norte, que controlam as colônias do Norte, a Inglaterra vai proceder segundo a negligência salutar. Não vai fiscalizar, não vai controlar e vai deixar a América do Norte comercializar livremente. Perfeito? Bom, esses colonos norte-americanos, esses membros, essas pessoas que compõem as 13 colônias, vão utilizar essa negligência salutar, essa liberdade que eles têm e que o Brasil não tinha, que a América Hispânica não tinha, para desenvolver um rico comércio no Oceano Atlântico. E nós vamos chamar esse comércio, né, desenvolvido pelas 13 colônias de comércio triangular. Por quê? Porque o formato dessas viagens é o formato de um triângulo no Oceano Atlântico. Eu peguei peles de animais aqui e eu vou vender essas peles lá na Europa. Certo? Lá na Inglaterra. Quando eu pego o dinheiro da venda das peles, eu pego esse dinheiro, vou até as Antilhas, América Central, vou comprar aqui cana-de-açúcar em grande quantidade, boto na minha embarcação e levo essa cana-de-açúcar lá para o meu território na América do Norte. Eu vou transformar essa cana-de-açúcar em rum. Eu pego esse rum e agora vou para a África e vou trocar rum por escravos africanos. Quando eu pego o rum e troco por os africanos, eu pego esses africanos escravizados, levo para a América Central ou para o Brasil e eu vendo eles. Pego a mascada e volto para o meu território. Então, todo esse comércio, os colonos norte-americanos, eles vão transportar em 3 grandes continentes
produtos que são vendidos e revendidos nessas localidades, formando no Oceano Atlântico, né, o processo marítimo, as viagens marítimas, elas formam um comércio em forma de triângulo. Esse comércio triangular vai gerar grandes quantidades de riquezas para os colonos norte-americanos. Perfeito? Continuando. Bom, quais são as leis de controle metropolitano? Quais são as leis que os ingleses negligenciavam, fingiam que não viam? Né? O ato de navegação, assinado por Oliver Cromwell, né, lá na República, né, no protetorado de Oliver Cromwell, e a criação dos tribunais marítimos em 1696, logo depois da Revolução Inglesa, quando esses tribunais deveriam fiscalizar e controlar o comércio da América do Norte. Mas, como eu disse para vocês, apesar das leis existirem, elas eram negligenciadas. A Inglaterra fingia que elas não existiam e davam liberdade. Essa liberdade é que fez surgir o comércio triangular. Tipos de colonização: colônias da coroa, são regiões controladas diretamente pela coroa e pelo rei da Inglaterra. Colônias de proprietários, são concessões territoriais a algumas pessoas particulares, em troca deveriam organizar a exploração colonial. Então, se tu tivesse um dinheiro para gastar na colonização da América do Norte, a coroa inglesa poderia te conceder uma concessão territorial, desde que tu se responsabilizasse de levar pessoas, fundar cidades e efetivar a colonização. E as colônias que foram comandadas pelas companhias de comércio, a Plymouth e a Companhia de Londres. Colonos tinham direito de se autogovernar. Então, nas colônias onde se havia, né, a participação direta dessas companhias, as pessoas podiam ter um autogoverno, podiam se autogovernar. Nessas colônias de proprietários, quem tem o poder político é o proprietário, né, é o dono da terra, e nas colônias da coroa, nós temos então um comando político direto da coroa inglesa. Colonização francesa, nós temos então na região de Quebec, no Canadá, a exploração de comércio de peles e de pesca, assim como os colonos norte-americanos. As Antilhas, mais tarde, com o trabalho escravo e produção de açúcar, então as Antilhas francesas. As Antilhas, então, pessoal, as Antilhas francesas são possessões francesas no Caribe, na América Central. São ilhas de posse francesa, onde eles podem produzir açúcar em grande escala. A ilha de São Domingo, o atual Haiti, foi a ilha com maior produção de açúcar do mundo. Alguns historiadores dizem que o Haiti chegou a produzir 80% do açúcar do mundo. Era a colônia francesa que mais gerava lucros para a França e para a coroa francesa. Tá? A Guerra dos 7 Anos, que nós vamos abordar um pouco mais aprofundada no processo de independência, a Guerra dos 7 Anos, que envolve diretamente França e Inglaterra, disputando territórios na América do Norte. Tá? Nós temos então a tentativa dos franceses de se manter aqui na América do Norte. Mas como os franceses perderam a Guerra dos 7 Anos, eles vão também perder os territórios que possuíam na América do Norte, só reconquistando esses territórios após a independência dos Estados Unidos, lá em 1776. Processo e colonização em pequenos grupos e com rígido controle da Igreja Católica e da coroa. Então, os grupos que colonizavam a América de franceses tinham um controle direto da Igreja Católica e direto dos reis franceses. E para finalizarmos, pessoal, agora nós vamos dar uma olhada na colonização holandesa. A poderosa burguesia holandesa, né, de religião calvinista, poderosa por quê? Porque eles eram grandes navegadores. Sofriam com as opressões da Espanha, ou seja, com as oposições da Espanha, e perseguições da Igreja Católica pelo fato dos holandeses serem de maioria calvinista. Aqui nós temos que compreender que a Holanda era inicialmente um território da Espanha. E os holandeses conquistaram essa independência da Espanha após a Guerra dos 80 anos e após a Guerra dos 30 anos. Na realidade, a Guerra dos 30 anos ela está dentro da Guerra dos 80 anos. Numa paz final, né, assinada lá depois da Guerra dos 80 anos, as guerras religiosas, as guerras protestantes, a paz de Westfália ou de Münster,
Perfeito? E aí, conquistam a independência após as guerras dos 80 anos e as guerras dos 30 anos. Eles vão constituir a República das Províncias Unidas, a Holanda, tá? Como país independente. A partir desse momento, eles consolidam o seu poder naval com as companhias das Índias Orientais e as companhias das Índias Ocidentais, na mesma lógica das companhias orientais das Índias inglesas. Fundaram na América do Norte a Nova Amsterdã, que atualmente nós conhecemos como Nova York. Sim, Nova York e Manhattan já foram de posse holandesa, tá? Depois os ingleses acabam expulsando os holandeses e tomando conta desse território. Certo, gente? Obrigado, valeu e hasta luego!